E nesse vídeo eu ia falar sobre a franquia Creed, né, que é considerado um spin-off ou até uma continuação da franquia de Rocky Balboa. E como temos aí alguns vídeos no canal falando aí sobre a franquia do Garanhão Italiano, eu vou procurar focar nessa franquia que até o momento tem 3 filmes. E ela começa ali em 2015 com o primeiro filme, né, intitulado aqui no Brasil Creed Nascido para Lutar, né? Mais uma vez esses títulos memoráveis, né? Aqui eu tenho DVD, né? Que mostra ali, ele começa em 1998, né? Dando uma pincelada, todos conhecem a história, né? Com a até então a viúva do Apollo Creed, a Maureen, interpretada por Felicia Rashad. Ela toma conhecimento ali de um filho bastardo do Apollo, né, que está ali no internato, né, tendo problemas ali de indisciplina, violência, né, e ela tem a atitude nobre de recolher, né, esse menor infrator, né, por se sentir ligado a ele. E o interessante que é uma atitude assim que dificilmente você vê, né, uma senhora, né, viúva, ela acolher o filho, né, o fruto de uma relação extraconjugal de seu finado esposo, né? Realmente uma atitude memorável e o que acaba fazendo uma grande diferença na vida do Adonis Johnson, né? E eu fiz questão até de fazer esse vídeo também levando em consideração do Oscar do ator Michael B. Jordan aí, com o filme Pecadores. Então, por isso justamente que eu pensei em dar continuidade, né? É uma coisa que eu ia fazer e é um momento que veio a calhar realmente. Vamos então continuar falando aí sobre a franquia, né? E faz toda a diferença, né? Porque ela acolhe ele em sua mansão, né? Herdou ali a fortuna da Apollo, assim como seus 2 filhos, né? Que não aparecem em nenhum filme, né? Eles que aparecem lá em Rocky 2, de 79, né? Ainda crianças, né? Correndo pela casa e tal, mas eles não têm destaque algum, né, nos filmes, né, da franquia. E isso daí faz toda a diferença, né? Porque ele tem esse apoio, né? Para buscar a sua carreira, né, trabalhar, né? E são planos que ele teve ali, ter sido acolhido por ela, né, já tendo uma vantagem em relação ao Rock, né, que realmente tinha uma vida assim, né, basicamente como falam popularmente por aqui, né, vendia o almoço para comer na janta, né, realmente ele, como todos sabem, pequenas lutas, cobrador de agiota, entre outros serviços que ele fazia, né, e isso daí já acaba ajudando ao desenvolvimento do Adonis. Só que ele quer mais, né? Ele busca ali a carreira de pugilista, né? Até, vamos dizer assim, herdando os genes do seu pai, né? Que ele não chegou a conhecer, né? Faleceu antes de seu nascimento, como todos sabem, no ano de 1975, né? E daí ele tem a ideia, ele começa a treinar, só que ele precisa de um apoio, né? De um treinador. E ele tem a ideia de ir até a Filadélfia, ele mora em Los Angeles, né? Ele atravessa o país e vai até a Filadélfia, atrás do, até então, né, ex-adversário e amigo de seu finado pai, Rocky Balboa, né, que tem ali o restaurante Adrian's, né, como todos sabem, ali é a continuação de Rocky Balboa lá em 2006, né, 9 anos depois, ele toca ali o restaurante. E o interessante é que já mostra nessa história, já tentando se desligar, né, da franquia Rock, né, se tornar uma coisa mais independente, né. Hoje que eu pensei nisso, que o cunhado do Rock, Paul, né, já havia falecido, né, no filme. E ele nem aparece no filme realmente, nem é acreditado, apenas ele tem ali seu quarto vago. Então, Adonis vai até o restaurante, né, e tenta convencer o Rock, né,
de treiná-lo, né? Se apresenta, tal, rola aquele diálogo, né? Um diálogo bem legal, né? Sempre os diálogos são o forte dentro da franquia, né? E daí ele reluta, né? Ele fala, acho que até trazendo assim, a memória, coisas não tão legais ali que aconteceram lá na experiência com o Tommy Gunn no quinto filme. Aliás, temos um vídeo falando sobre Rock 5. E ele reluta, mas depois acaba aceitando, né? Tem alguns lutadores que aparecem ali, como o mexicano Léo Sporino, né? Que ele enfrenta, né? Até o treinador dele tenta puxar o Rock pro lado, mas ele vê que está treinando já o Adonis, né? No começo, né, o Rock até passa algumas coordenadas, mas depois acaba aceitando. Ele acaba vendo assim como uma dívida, né? Na verdade, não tem dívida nenhuma, não tem dívida. Porque aquilo que o Apollo fez, né, de treinar o Rock, passar as técnicas dele, né, justamente para poder ter aquela, vamos dizer assim, a terceira luta, né, a lendária terceira luta, né, não oficial, né. Então houve um certo interesse por parte do Apollo, mas para o Rock, né, na sua simplicidade, ele se vê nessa condição de dívida, né, e acaba passando essa dívida aí para o Adonis, né, o filho do Apollo. Daí tem aquele lance, né, que ele lembra um pouco, desculpa o barulho aí do vizinho, né, a bateção, né, como sempre tem. Ele conhece a cantora, né, que tem problema auditivo, a Bianca, né, interpretada por Tessa Thompson, e tem aquele lance tipo Rock e Adrian, né, os dois, né, começam a se relacionar e tal, né, e cria-se uma rivalidade ali com o inglês Rick Conlan, né, que é o adversário da vez ali nessa película. E também tem um lance que o Rock tenta, que é muita importância, né, muita importância dentro da trama, que ele tenta esconder, né, a descoberta de um câncer, né, que foi o que justamente, né, acabou levando a sua esposa Adrian, né. E daí rola aquele lance assim, da ajuda mútua, né? Eu te ajudo, né, na sua recuperação, você me treina e tal. E cria-se a clássica substituição, né? Um não tem o contato do filho, busca ali, né, esse elo com um filho postiço, né? E o outro também vice-versa também, que não chegou a conhecer o pai, né? Busca essa paternidade no Rock. Né? Bem interessante, né? Uma atuação magistral do Sylvester Stallone, que lhe rendeu a indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Né? E pela crítica especializada é considerado o melhor filme da franquia. Né? E tem uma luta memorável no final, tem ali alusão a Rock Apollo, sensacional realmente, emocionante para quem gosta da franquia. Né? Daí nós tivemos, 3 anos depois, em 2018, Creed 2. Daí, né, tem uma ligação gigante ali com Apollo e com o filme Rock 4, né, que o personagem Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren, volta, né, treinando seu filho Victor Drago, e ele mostra uma falta de resiliência, né, realmente. Ele atribui ainda ao Rock todas as coisas que lhe aconteceram, que ele foi abandonado pela esposa, foi abandonado pelo seu país, e ele cria o filho Victor na Ucrânia, né, e treina ele como se fosse um animal selvagem, basicamente, né? E essa ligação, né, como está falando, está ligado ao passado de sua família, né? E daí cria-se essa rivalidade, né? E uma coisa interessante que o Drago vai lá até o restaurante Adrian's para desafiar, né, conversando. Chegar ali pro Rock e desafiar, né? E interessante que foi gravado em off, né? Uma cena ali dos dois se engalfinhando, né? Ainda bem que não entrou, na minha opinião, né? O diálogo por si só já foi sensacional, não? E até podia até estragar, né? Mostrar uma luta dos dois ali já, uma idade avançada, né? Se engalfinhando, não tem necessidade. E daí há a luta entre os dois, né? E
há uma trapaça por parte do Victor Drago, e ele acaba perdendo justamente por ter trapaceado, né? E daí cria-se uma atmosfera de revanche, né? Realmente lutas sensacionais, ímpares, né? E os fãs da franquia aí puderam reviver um Ivan Drago ali mais bem trabalhado, com várias camadas, né? Uma atuação mais dramática ali do Dolph Lundgren, como já bem mais experiente, né? Menos sisudo, né? Que na época ele era jovem, né? Criado ali como basicamente um robô soviético, né? E realmente um filme sensacional. Muitos poderiam falar assim que é uma cópia de Rock 4, mas é uma continuação. Realmente você pode assistir. O que é interessante, até recomendo você assistir Rock 4 e depois vir para esse Creed 2. É bem interessante fazer isso. Eu nunca fiz, mas ainda farei essa experiência, né? Porque quando eu acabo assistindo assim a sequência, né? Recentemente eu peguei os filmes do Creed e assisti em sequência, né? E tem ali a presença da Ludmila Drago, né? Que é a ex-esposa do Ivan Drago, né? Filme sensacional, ímpar, grandes cenas ali na luta, né? Bastante violência, os treinos pesados, né? Modificando, né? Você vê no Rock 4, o Rock foi treinar no gelo da Sibéria, ali eles vão treinar no deserto, né? Então é uma coisa totalmente diferente, né? Mas é sensacional, realmente. Não supera o primeiro, né? É claro, em dramaticidade, em história, né? Mas é um filme memorável, né? Focado ali bastante em ação, né? Nos moldes ali dos anos 80, né? Pegando toda a tensão que ainda existia, né? Nesse embate. E daí nós temos, em 2023, no começo do ano, né? Foi lançado o filme Creed 3, que daí já tem uma ligação maior com o Adonis Creed. E muitos fãs torceram o nariz, porque já não tem a presença do Rocky Balboa, né? Já passaram o bastão. E aqui está escrito, após dominar os rings, né? Que o Adonis foi campeão mundial, né? No segundo filme, até esqueci de falar que ele se tornou campeão, mas não se sentia campeão. Ele queria um grande desafio. E daí acabou encontrando isso em Victor Drago. Adonis tem prosperado com sua carreira e família. Aliás, eles tiveram uma filha, né, também, que apresentou o mesmo problema auditivo da mãe, né? Daí criou-se aquela família. Tem até um foco maior em cima da menina do que no Rock Jr., até o quarto filme, né? Daí no quinto o destaque para ele é maior, né? Quando o amigo da infância e ex-prodígio do boxe, Damian, ressurge após longa sentença na prisão, o campeão fica ansioso para provar que merece sua chance. O confronto entre ex-amigos é mais do que apenas uma luta. Para acertar as contas, Adonis deve colocar seu futuro em risco para enfrentar Damian, um lutador que não tem nada a perder. Que ele falava assim que era para ele estar no lugar, porque eles treinavam junto lá desde a adolescência, quando se conheceram, tem uma história dramática ali daquela época, né? E ele desafia tal, né? O Adonis tem a luta, o Adonis não está bem preparado, então tem muita ligação com o Rock 3, né? Que aparece ali um lutador até então desconhecido, né? Invejoso, querendo tomar o lugar ali do campeão, né? Mas que tem uma ligação com o passado do Adonis, né? E até tem a luta final depois, a revanche, que dizem que foi baseado em anime, né? Que é uma das paixões ali do ator Michael B. Jordan, né? Ali a forma como foi filmado, né? E é bem interessante realmente. Muitos consideram ele o mais fraco da trilogia até então, da franquia, né? Mas é um filme legal. Eu gostei do personagem do Damian, né? Ele mostra ali toda a sua carga dramática, né? Ele não é um mala igual o Clubber Lang, né, no Rock 3. Ele tem os momentos ali que ele é realmente arrogante, né? Mas assim, ele tem algumas camadas que você entende ali, as aspirações dele. E até então é isso daí, né, que nós temos.
com a presença de alguns personagens ali, né? Nós temos o Tony Evers, né? Que é o filho do Tony Duck, né? Que é o treinador ali do Adonis, se torna. Então, a franquia que foi ali se desmembrando de Rock, né? Teve umas tretas aí, não quero entrar no mérito da questão, mas já se torna uma coisa mais independente, né? Tanto que não tem a presença do Rock, não tem Stallone trabalhando nesse último filme, né? E os fãs torceram o nariz para isso, realmente. Não sei o que vai ser feito aí pro futuro. Você vai ver o quarto filme, né? Provavelmente vai sim, né? As franquias nunca são abandonadas por completo, né? Então eu queria que você falasse o que você acha dessa franquia. Triple C, convide seus amigos para participar. Fale aí qual é o seu filme preferido, né? O que você acha que falta em relação à franquia Rock, o que tem de melhor. Fique à vontade, o espaço abaixo é de vocês. E não se esqueça, Resenha Arte também é cultura.